Olá pessoal, continuando a nossa 10ª aula do curso de App Inventor, tá? Aula passada nós trabalhamos com alguns recursos um pouco diferentes, nós trabalhamos com imagem e também trabalhamos com som. Nesta aula nós vamos também trabalhar com imagem e com som, só que fazendo alguma coisa talvez até um pouco mais atrativa. Nós vamos estar fazendo um jogo, né? Um jogo relativamente simples, mas vocês vão ver que já é possível estar fazendo um pequeno aplicativo aí, trabalhando com imagem, trabalhando com som, tá? Também nós vamos trabalhar com um componente novo chamado temporizador. Um detalhe, para a gente estar desenvolvendo esse jogo, nós vamos precisar de uma imagem que nós vamos pegar lá no site do App Inventor. Então vamos entrar lá no site appinventor.mt.edu, vamos entrar naquele mesmo local de tutoriais, esse segundo retângulo aqui, tutorials, get going, e nós vamos lá embaixo, tá? O último aplicativo aqui, ó, esse Mole Mesh, ok? Então eu vou clicar aqui, link to tutorial. Então da mesma forma que nós havíamos falado na aula passada, esse tutorial aqui já foi proposto pela equipe do App Inventor, né? Mas ele está em inglês, aí você teria que estar compreendendo, e não existe um vídeo. Então nós vamos estar gravando esse vídeo mostrando como que se faz esse jogo, tá? Então para isso, primeiramente nós vamos precisar da imagem da topeira. Esse jogo aqui, o Mole Mesh, ele é um jogo bastante simples, você já deve ter visto, é um jogo antigo em que a topeira vai aparecendo em vários locais diferentes, no caso da tela, e aí você tem que fazer o quê? Você teria que dar uma martelada nessa topeira, tá? Só que a gente vai fazer o quê? Com o dedo. Então, quando ela aparece, a gente tem que bater com o dedo em cima da topeira. Então, cada vez que você acerta a topeira, você ganha uma pontuação, tá? Então, aqui você tem o download de um arquivo, que é o arquivo com a imagem da topeira. Um arquivinho bem simples, tá? Esse daqui é o arquivo com a topeira. Vamos voltar aqui, clicar com o botão direito do mouse, tá? Sobre esse link e salvar link como. Tá? Nós vamos salvar ele aqui. Pronto. Está salvo o nosso arquivo. Agora nós vamos entrar lá no site, lá no aplicativo do AI2 do App Inventor. Então, ai2.appinventor.mt.edu. Ele vai abrir aqui o App Inventor e agora nós vamos criar a nossa próxima aplicação, que é o IFSP08. Então vamos lá, iniciar novo projeto, IFSP08. Ok? Continuar. Bom, tá aí a nossa tela inicial. Vamos alterar o nome aqui dessa janela, onde está Screen 1. Vamos alterar o título. Propriedade título lá embaixo. Vamos colocar IFSP 07. Certo? Bom, inicialmente vamos colocar alguns componentes já conhecidos. Vamos colocar o componente legenda, como se fosse o nome do jogo. Então, o texto aqui eu vou alterar para pegue a topeira. Pega a topeira. O tamanho da fonte eu vou mudar para 18. A cor do fundo vamos mudar para vermelho. Fonte vamos deixar em negrito. A largura nós vamos deixar como preencher principal. O texto está ali. Alinhamento nós vamos colocar centralizado. E a cor do texto nós vamos colocar branco. Pronto. Então, ficou lá, pega a topeira. Agora, o que nós vamos fazer? Uma coisa diferente que nós vamos estar utilizando aqui, nós vamos estar utilizando uma imagem, não uma imagem fixa como nós usamos lá em um botão. Então, nós vamos ter uma área onde nós vamos ter uma imagem, que vai ser a imagem da topeira, que vai ficar aparecendo em cada local diferente da tela. Então, a topeira ela tem que ficar dentro de um determinado local, certo? Então, aqui no lado esquerdo aqui da nossa tela, nós temos aqui o grupo desenho e animação. Então, aqui nós temos três componentes: o componente bola, o componente pintura e o componente sprite, tá?
Então, nós vamos precisar do componente pintura. É dentro desse componente que a topeira vai ficar se deslocando. Ele vai aparecer no local e vai aparecer em outro, tá bom? Então, vamos lá. Vamos arrastar esse componente pintura para cá. Pronto. Então, nós temos aí o componente. Um detalhe interessante, esse componente pintura é um componente que nós podemos ter vários elementos gráficos. Eu posso desenhar sobre esse elemento, eu posso desenhar uma circunferência, um quadrado, eu posso fazer qualquer coisa em cima desse componente, tá? E os componentes bola e o componente sprite são componentes de animação. Então, nós podemos estar animando essas imagens. Tá? No caso, na bola é o mais simples, é simplesmente uma bola que você vai definir o tamanho dela. Agora, no caso de uma sprite imagem, o que você vai colocar? Você vai colocar o seu próprio desenho, a sua própria imagem, e ele vai se deslocando na tela. Tá? Bom, além disso, nós vamos voltar aqui para o interface do usuário, aqui no grupo, vamos colocar uma legenda. Nós vamos colocar um local aqui na legenda que vai ser a pontuação, quantos pontos a pessoa obteve. Então, vamos colocar aqui, o texto será pontos, 2 pontos, 0. Inicialmente, a pontuação da pessoa é 0. Tamanho da fonte, vamos colocar 18. Cor de fundo, vamos colocar amarelo. A largura, nós vamos colocar preencher principal. E o alinhamento do texto, nós vamos colocar no centro. Vamos colocar também aqui negrito, fonte negrito. Ok? Então, inicialmente, a pontuação será 0. Aí, depois, a pontuação vai alterando. E, mais embaixo, nós vamos colocar o seguinte. Nós vamos colocar um botão. Se a pessoa quiser reiniciar o placar, tá? Então, ela pode estar clicando nesse botão para reiniciar o placar. Então, eu vou clicar aqui no componente botão, arrastar aqui embaixo. O texto, nós vamos colocar zerar placar. Pronto, zerar placar. Vamos colocar também negrito, vamos alterar a largura, será preencher principal, ok. Tá? Bom, agora o detalhe é o seguinte, essa imagem que ficou aqui, esse componente pintura ficou muito pequeno, como que eu vou colocar essa topeira para ficar aparecendo dentro desse pequeno retângulo? Então, o que nós vamos fazer? Agora nós vamos fazer de uma maneira diferente. Nós vamos fazer esse componente pintura ocupar todo o restante da tela. Então, no caso aí, nós temos 4 componentes. Nós temos uma legenda, que é um título. Nós temos a pintura, que é onde nós vamos aparecer a topeira. Nós temos uma legenda da imagem, nós temos um botão. No caso desses 3 componentes, né, legenda, a próxima legenda e o botão, o tamanho que eles vão ocupar é esse mesmo. Agora, isso daqui você pode deixar o maior possível, né, sendo que os outros componentes continuem na tela. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos selecionar esse componente, vamos alterar a largura dele, vamos colocar preencher principal. Então, ele ocupa toda a largura da tela. E vamos colocar a altura. Também vamos colocar preencher principal. Tá? Então, observe que ele faz o seguinte, ele ocupa toda a área da tela, tá, que não estava sendo utilizada. Então, ele forçou a legenda e o botão ficar lá no final da tela. E quando você executar no seu celular, ele vai ocupar toda a área do seu celular. Então, nesse caso aqui, a tela desse celular é uma tela não muito grande, uma tela pequena. Se você colocar no seu celular, tem uma tela maior, ele vai ocupar toda a área do celular. Se você colocar num tablet, que tem uma área maior, ele vai ocupar toda a área do tablet, tá? Agora, nós vamos fazer o seguinte, agora nós vamos colocar o componente que vai ser a topeira que vai ficar deslizando na tela. Então, nós vamos pegar aqui, vamos voltar de novo em desenhos e animação. Nós vamos pegar aqui Sprite Imagem e vamos arrastar aqui em cima desse componente pintura. Então, ele vai ficar aqui em cima dele, certo? Então, é um componente dentro do outro. Agora que nós selecionamos esse componente Sprite Imagem, agora nós vamos selecionar qual imagem nós queremos mostrar. Então, com o componente Sprite Imagem selecionado, vamos aqui na propriedade Imagem, e vamos clicar no botão enviar arquivo, escolher arquivo e agora vamos selecionar a imagem da topeira. Então está aqui a topeira, né? Clicar no botão abrir. Ok? Pronto, está aí a topeira. Agora nesse instante, tanto faz o local que você vai deixar ela. Você pode deixar ela num canto, você pode deixar ela no centro, você pode deixar ela no meio, não tem problema nenhum. Um detalhezinho também. Esse componente pintura,
ele aparece aqui como se fosse um ícone aqui nesse centro. Por quê? Na verdade, esse componente pintura, você pode colocar uma imagem de fundo, tá? Mas não é o caso. Nós vamos deixar a área, nós vamos deixar ela com fundo branco mesmo, então deixa desse jeito, não precisamos alterar nada. No momento que a gente for executar, esse ícone aqui, esse desenho, ele vai desaparecer, tá? Bom, para continuar fazendo esse programa, nós vamos ter que utilizar mais dois componentes para dar mais recursos à nossa aplicação. Um componente nós já usamos, que é o componente de som. Cadê? Aqui, mídia, tá? Aqui, som. Bom, na verdade, ele não vai ter um som. Vocês viram no aplicativo anterior que nós fizemos, quando você clicava no gato, ele miava e, ao mesmo tempo, o celular tremia. Então, a ideia vai ser o seguinte, cada vez que você conseguir tocar na toupeira, você vai contar um ponto e o celular vai tremer, tá? Então, ele vai vibrar. Então, vamos colocar esse componente imagem, esse componente som, desculpem, aqui sobre a tela do seu celular. Então, ele foi aqui embaixo porque é um componente não visível. E outro componente bastante interessante é um componente que vai... Vamos procurar ele aqui. Deixa eu ver onde que ele está. Deixa eu ver se ele está aqui em social. Não. Acho que está aqui em sensores. Isso, sensores. Aqui no grupo sensores, nós temos um componente chamado temporizador. Então, nós vamos precisar desse componente aqui. Então, vamos arrastar o temporizador para cá. E observe que ele vai lá para baixo também, porque o temporizador é um componente também que não é visível. Para que nós vamos utilizar um temporizador? O temporizador ele é utilizado para executar alguma tarefa de tempos em tempos. Tá? Então, qual que é a ideia? Essa toupeira ela não pode ficar parada num determinado local. Se ela ficar parada, a pessoa vai conseguir tocar nessa toupeira. Então, a ideia é que a cada intervalo de tempo, a toupeira aparece em um local diferente. Tá? Então, aí você vai definir quanto tempo que você quer que ela mova de local. De 1 em 1 segundo, de 2 em 2 segundos, de meio em meio segundo e assim por diante. Então, esse componente temporizador, ele tem aqui três propriedades. Disparo contínuos, ativado e o intervalo. Esse disparo contínuo, ele vai disparar uma vez, disparar outra vez, dispara outra vez e sucessivamente não tem fim. Tá? Então, você ativa, deixa como disparo contínuos. O ativado, você pode estar executando disparos contínuos e depois, num determinado momento do programa, você desativa ele. Então, ele para de disparar automaticamente. Tá bom? Nós não vamos mexer em nenhum deles, nós só vamos mexer nessa propriedade intervalo, que é o intervalo de quanto em quanto tempo ele vai executar uma determinada ação. Ele vai fazer o disparo de uma determinada ação. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos deixar aqui com 500. Esse intervalo é em milissegundos, ou seja, cada 1000 equivale a 1 segundo. Então, se você deixasse o número 1000 aí, ele mudaria a imagem a cada 1 segundo. Como nós colocamos 500, ele vai mudar a imagem a cada meio segundo. Tá bom? Agora vamos fazer o seguinte. Alguns componentes, vamos alterar o nome deles. Então, por exemplo, aqui, ó, no caso da pintura, aqui a gente não vai usar nada, Sprite Imagem. Essa imagem aqui é a imagem da toupeira. Então, vamos renomear Sprite Imagem. Vou colocar aqui toupeira. Então, fica Sprite Imagem, toupeira. Essa legenda aqui de baixo são os pontos. Então, eu vou renomear. Aqui vai ficar legenda pontos. Ok. O botão aqui, não precisaria alterar, mas vamos alterar ele. Então, será botão zerar. Aí o som pode deixar som, sem temporizador pode deixar, porque na verdade só tem um de cada. A gente sabe o que significa cada um deles, certo? Bom, então a parte visual do nosso aplicativo já está pronta. Agora nós vamos fazer a parte lógica do nosso aplicativo. Então vamos lá clicar no blocos e aqui nós vamos fazer as ações. O que nós vamos fazer? Bom, vamos voltar para a tela anterior para a gente pensar o que deve ser feito. Então, primeira coisa que nós precisamos fazer. Essa toupeira, ela tem que aparecer de tempos em tempos, tem que aparecer em um local diferente. Então, ela está aqui num local, vai para um outro local, vai para outro local, vai para outro local, vai para outro local e assim por diante. Quando que ele vai fazer isso? Quando o temporizador
ele mandar executar alguma coisa, tá? Então, nesse momento nós vamos mudar de lugar e também nós vamos mudar de lugar quando a pessoa conseguir tocar nele, ou seja, eu vou mudar a topeira de lugar em dois momentos diferentes. Então, por isso, eu vou criar um procedimento, tá? Nós já vimos o que é um procedimento em aulas anteriores, tá? Então, nós vamos ter um procedimento para mudar a topeira de lugar. Então, vamos fazer primeiro esse procedimento. Vamos criar aqui do lado esquerdo nós temos procedimentos. Nós vamos pegar aqui a primeira opção para procedimento fazer, tá? Vamos colocar o nome desse procedimento de move topeira. Então, ele vai mover a topeira. Como que eu vou conseguir mover a topeira? A topeira, na verdade, o que ela é? É uma sprite imagem que nós colocamos dentro da pintura. Então, aqui dentro desse componente topeira, o que nós temos? Sprite imagem topeira, nós temos o valor de x e o valor de y. Então, na verdade, o que acontece? Aqui tá a topeira, ela está dentro de um retângulo, e esse retângulo nós temos, variando aqui na horizontal, nós temos o valor de x, e na vertical nós temos o valor de y. Então, nós vamos definir valor de x e valor de y, que será o local onde que eu vou colocar a topeira, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu vou definir o valor de x e y para a topeira. Então, vamos ajustar, aqui ó, sprite imagem topeira, x, tá? E já vou deixar aqui o ajustar sprite imagem topeira y. Então, eu vou definir o valor de x e o valor de y. Bom, que valor é esse, tá? O valor que nós temos que colocar é um valor que fica entre a borda, tá? No caso do x, então seria aqui nessa borda esquerda até a borda direita. Na verdade, não poderia ser a borda direita, por quê? Se eu colocar essa topeira na borda direita, então a topeira vai ficar para fora desse retângulo aqui que é da nossa pintura, desse componente pintura. Então eu tenho que fazer o máximo, a maior posição seria, aqui seria o final, aqui seria a largura total da pintura. Então teria que ser a largura total da pintura menos a largura total do sprite, da imagem sprite, tá? Para ele ficar nessa posição, aqui no limite entre o limite da pintura e o limite da imagem, tá bom? Então essa seria a ideia. Então teria que ficar dentro desse intervalo. Então como que eu vou fazer isso? Existe uma função matemática que é para você sortear um valor aleatoriamente. Então ele vai sortear um valor. Nesse caso, o que ele vai fazer? Ele sorteia um valor entre 0 e 1. Tá? Ah, mas como o valor entre 0 e 1? Na verdade, frações de 0 e 1. Então pode sortear 0,001, 0,1, 0,5, 0,8. Pode sortear um 1 inclusive, o 0 inclusive. Então frações entre 0 e 1. Então se eu multiplicar esse valor que foi sorteado até a largura menos a largura da imagem, vamos supor o seguinte, vamos supor que a largura, só para servir como exemplo, vamos supor que essa largura total aqui da pintura seja 600 pontos. E vamos supor que a topeira tenha 500 pontos. Então, na verdade, eu posso colocar o valor de x de 0 até 550, que seria os 600 menos os 50. Tá? Então, aí você vai fazer o quê? Você vai multiplicar esse valor entre 0 e 1 por 550. Então, se der 0, vai ser 0. 0 vezes 550 vai dar 0. Se der 1, 1 vezes 550 vai dar 550. E pode dar qualquer intervalo dentro disso daí. Tá? Então, essa vai ser a ideia que nós vamos estar fazendo para definir o valor de x. Então, para isso, nós temos que fazer uma multiplicação. Tá? Então, vamos aqui no grupo matemática. Vamos escolher aqui a operação de multiplicação, que é essa daqui. E nós vamos multiplicar o quê? Um valor que vai ser sorteado. Aqui, ó, fração aleatória. Então, é uma fração aleatória que vai entre 0 e 1. Observe nesse balãozinho amarelo aí que ele escreve retornar o número aleatório entre 0 e 1. Então, é isso que eu quero. Vou clicar aqui e vou arrastar aqui para dentro. Qual o valor máximo que vai ser? Então, vai ser o total da largura, né, da figura, da pintura, menos o total da largura da imagem, sprite imagem, tá? Então, aqui nós temos uma subtração aqui dentro. Então, nós vamos ir aqui na matemática também, vamos pegar a operação de subtração e vamos pegar
a largura total da pintura. Então, eu cliquei aqui no componente pintura. Nós temos aqui... Cadê? Aqui, ó. Aqui, pintura 1, ponto largura. Tá? Então, pintura 1, ponto largura. E agora nós vamos pegar a imagem e vamos pegar a largura da imagem também. Sprite imagem, toupeira, largura. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a largura da pintura menos a largura da imagem, que é a figura da toupeira. Então, nesse caso, ele vai sortear entre um valor 0 até o valor máximo da largura. Então, seria o limite do lado direito da nossa tela. Agora, a mesma coisa, tá? De uma maneira bastante semelhante, nós vamos fazer para o y. Então, nós vamos ter também uma multiplicação. Nós vamos ter uma multiplicação também de uma fração aleatória, multiplicado também por uma subtração. Agora, essa subtração não será mais agora a largura. Então, voltando aqui na tela, o nosso eixo y seria esse eixo aqui na vertical. Então, aqui em cima seria a posição 0, aqui em cima seria a maior posição. Então, fazendo a mesma analogia, vamos supor que a altura disso daqui seja 500 e a toupeira, a altura é 50, então nós teríamos 500 menos 50 daria 450. Então, a variação máxima aqui seria 450, tá? Então, vamos voltar lá, vamos pegar a pintura, pegar a altura da pintura, altura total da pintura, aqui, pintura 1 ponto altura, tá? Menos a altura agora da imagem, sprite imagem, aqui, opa, não, aqui. Ok? Então, quando essa rotina for executada, esse procedimento for executado, o que vai acontecer? Ele vai mudar a toupeira de lugar. Essa é a ideia, tá bom? Agora, quando que ele vai mudar? Quando executar o temporizador. Então, vamos lá. O temporizador está aqui embaixo. Aqui o temporizador. Se eu clicar aqui em temporizador, vocês vão ver que aqui em cima existe um evento chamado disparo. Então, esse disparo vai ser executado de acordo com aquela temporização que nós colocamos. Lá nós colocamos o número 500, ou seja, então ele vai disparar o temporizador de meio em meio segundo. Tá? Então, nós vamos pegar isso aqui, vamos colocar aqui, e aqui dentro do temporizador nós vamos chamar essa rotina move toupeira. Então, vamos aqui em procedimento, ó, chamar move toupeira. Ou seja, então a cada meio segundo ele vai mover de local. Tá? A cada meio segundo ele vai mover a toupeira de local. Ok? Então, essa é a ideia do movimento da toupeira. Só que o que nós temos que fazer ainda? A toupeira já está movimentando de local. Agora, eu preciso saber o seguinte. Quando alguém tocar na toupeira, então eu peguei a toupeira, o que vai acontecer? Eu tenho que atualizar o placar, né? Então, eu tenho que mostrar o placar, porque a pessoa fez um ponto a mais, né? E move a toupeira de lugar novamente. E o telefone vai dar uma tremida, a vibração do celular será ativada. Tá? Só que antes disso, nós vamos fazer o seguinte. Aqui embaixo nós temos os pontos, que é o nosso placar. Então, nós vamos criar uma rotina para atualizar o placar. Tá bom? Nós vamos fazer uma rotina para atualizar o placar. Então, nós vamos fazer também um procedimento. Tá aqui o procedimento. Será o procedimento, vou chamar de atualiza pontos. Tá? Então, atualiza pontos. Bom, esse atualiza pontos, ele vai ser atualizado em dois momentos diferentes. No momento que você tocou na toupeira ou no momento que você clicou, né, para zerar os pontos. Então, são dois locais diferentes. E a pontuação nós vamos controlar através de uma variável. Só que essa variável ela tem que ser acessada em locais diferentes, tá? Em eventos diferentes. Então, nós vamos ter que criar uma variável global. Anteriormente, nós tínhamos criado uma variável local. Agora, nós vamos ter que criar uma variável global. Então, vamos vir aqui em variáveis. Ó, inicializar global. Tá? Então, aqui, inicializar global. Vou colocar aqui perto. Então, nós vamos dar o nome de pontos. Opa. Pontos. E nós vamos iniciar a variável inicialmente com 0. Então, pontos iniciais. O ponto inicial é 0, tá bom? Então, o ponto inicial é 0. Então, o atualizar, o que seria? Seria colocar
o texto pontos, 2 pontos, a pontuação que a pessoa teve até o momento, ou seja, o valor daquela variável pontos. Então, nós vamos alterar aquela legenda pontos, nós vamos alterar a propriedade texto, legenda pontos, ponto texto, vai receber a palavra pontos mais alguma coisa. Então, nós vamos ter a junção de 2 textos. Então, nós vamos vir aqui em texto, aqui do lado direito, nós vamos pegar aqui o juntar, nós vamos colocar a palavra pontos, para ser mais preciso, pontos, 2 pontos, e embaixo nós vamos colocar a pontuação, que vai vir de uma variável, que é a variável pontos. Aqui, global pontos. Ok? Então, aqui ele vai estar atualizando a pontuação que vai aparecer na tela. Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer uma rotina para identificar que a pessoa conseguiu tocar lá na topeira. Você clicou na topeira, tá? Então você bateu o dedo aqui em cima da topeira, ela tem que aumentar a quantidade de pontos e tem que dar uma vibrada no celular. Então, existe um evento para isso. Então, ok, imagem, sprite imagem topeira. Então, observe que aqui nós temos vários eventos. Tá? Colidiu com, tá? Então você pode colidir, você pode bater um objeto com o outro, não é o caso. Você pode arrastar, você pode alcançar uma borda, você pode arremessar. E aqui embaixo, aqui, ó, e tem o tocou. Você tocou você bateu sobre ele. Então, houve um toque do seu dedo, né, sobre aquela imagem. Então, é esse evento aqui que nós vamos estar utilizando. Então, quando ocorrer esse evento, significa o quê? Que você conseguiu acertar a topeira. Tá? Então, você vai contar um ponto a mais. Então, você vai contar um ponto a mais, a primeira coisa que nós temos que fazer é aumentar a pontuação. Então, nós vamos calcular, né, a soma de um ponto dentro da variável pontos. Então, vamos vir aqui em variáveis, ajustar para, aqui global pontos, né, variável global, tá, pontos. Nós vamos fazer o quê? Uma soma do próprio valor da variável pontos mais 1. Então, se pontos está valendo 0, mais 1 vai virar 1. Se pontos está valendo 1, mais 1 vai virar 2. Se pontos está valendo 2, mais 1 vai virar 3 e assim sucessivamente. Então, nós temos uma operação matemática aqui, uma adição. Vamos pegar o valor atual de pontos, global pontos, e aqui dentro vamos somar mais 1. Aqui está 0, vamos alterar 1. Pronto. Então, o que vai acontecer? Você clicou na topeira, ele pegou a pontuação atual e somou mais 1. Tá? Bom, agora não adianta nada alterar o valor variável se ele não atualizar lá no placar, lá na legenda que está escrita a pontuação. Como que eu vou fazer isso? Eu vou chamar esse procedimento atualizar pontos. Então, eu vou vir aqui em procedimentos. Observe que você tem aqui, ó, chamar atualiza pontos. Então, vou colocar aqui, chamar atualiza pontos. Agora, também, eu quero fazer o quê? Eu quero fazer que o celular vibre. Então, para isso, nós vamos usar aqui o som, né? Aqui, ó, vibrar. Nós já tínhamos usado na aula passada. Nós vamos usar novamente aqui, ó, vibrar. Né? Vibrar uma quantidade de milissegundos. Então, nós vamos colocar aqui 150 milissegundos. Tá? Depois, se vocês quiserem, pode aumentar ou pode diminuir esse valor. Então, vai vibrar durante 0,15 segundos. Ok? O que faltou mais? Então, nós contamos a pontuação, atualizamos a pontuação, vibramos. Agora, nós vamos fazer a topeira mudar de lugar também. Então, nós vamos utilizar aqui procedimento, chamar move topeira. Tá? Então, é isso. Acredito que isso daqui já deixa o nosso jogo pronto. Já está fazendo tudo aquilo que nós esperávamos que ele fizesse. Tá? Então, vamos fazer um teste. Né? Se tiver faltando alguma coisa, a gente descobre. Qualquer coisa, a gente faz uma alteração. Então, vamos lá. Conectar. Assistente aí. Executando o nosso aplicativo MTI2 Companion. Scan QR Code. Pronto. Bom, observem que a topeira já está mudando de lugar automaticamente. Tá? Então, a cada meio segundo, ele vai para um local diferente. Então, vamos fazer o seguinte, vamos tentar pegar essa topeira.
consegui apertar uma vez, o celular vibra, né, quando eu pego a topeira. Mais uma vez. Bom, se você achou que ficou muito rápido, não está dando tempo para você pegar a topeira, o que você pode fazer? Você pode ir lá naquele componente temporizador e alterar o valor. Lá nós tínhamos colocado 500, você pode colocar 1000, então vai mudar de lugar a cada 1 segundo. Só que eu já fiz esse teste, vai ficar muito fácil você pegar a topeira e não fica tão legal esse aplicativo. Então, o mais legal desse aplicativo é a dificuldade que você tem. Uma outra coisa que de repente você poderia fazer, você poderia ir aumentando a velocidade. Tá? Então, você poderia começar com um valor maior e depois ir diminuindo a velocidade de acordo com a quantidade de pontos. Então, quanto maior o número de pontos, mais rápido a topeira vai ficar. Tá? Então, seria uma lógica interessante. Se eu clicar aqui no botão zerar pontos, esquecemos de fazer isso. Tá? Então, esquecemos de zerar o pontos. Então, vamos voltar para o nosso para o PP Inventor, vamos fazer essa alteração. Bom, então, aqui, nós não programamos o botão zerar. Aqui o botão zerar, nós temos o clique. Então, vamos ver aqui, clique. Vou deixar aqui do lado mesmo. Vou ajustar o valor da variável global pontos. Vou colocar o valor 0. Tá? Colocamos o valor 0 e vamos agora atualizar o placar, atualizar pontos. Agora sim, então você colocou 0 e aí ele zerou o placar. Vamos aproveitar, vamos deixar ele um pouco mais lento, né? O nosso temporizador está muito rápido, vamos deixar ele um pouco mais lento. Vamos vir aqui em Design, vamos selecionar aqui embaixo o componente temporizador, aqui está 500, vamos deixar ele vou colocar 800 para não ficar tão devagar. Quanto maior o valor, mais lento ele fica, né? Porque ele vai demorar mais tempo para mudar de lugar. Então acho que está ok, vamos testar novamente. Vamos lá no menu conectar, assistente aí, vou abrir no aplicativo, scan QR Code. Observe que agora ele vai demorar mais para ir de um local para outro. Tá? Então, observe aí, ó. Ele está mais lento, fica mais fácil a gente está conseguindo pegar essa topeira. Peguei uma vez, peguei outra vez, peguei outra vez. Tá? Então agora está mais fácil porque essa topeira está mais lenta. Certo? Então já estou aí com 12 pontos. Vamos clicar no botão zerar placar. Tá lá, zerou o placar. E aí eu começo novamente. Né? Certo? Então, funcionando aí o nosso aplicativo, o nosso joguinho, né? Esse jogo aí que nós queremos. Então, é o nosso primeiro programa, né? O primeiro jogo aí que nós conseguimos fazer. E dá para a gente fazer variações desse programa, né? Como eu disse, a gente poderia fazer com que ele começasse com uma velocidade mais lenta e de acordo com que você iria fazendo mais pontos, ele poderia ficar cada vez mais rápido essa topeira. Então ele começaria numa velocidade maior, dificultando para a pessoa que está jogando, né? E aí ficaria uma coisa bastante interessante e depende bastante do que vocês gostariam de estar fazendo. Tá bom, pessoal? Bom, então nessa aula nós vimos alguns recursos interessantes. Nós vimos esse recurso do componente chamado de pintura e vimos o componente Sprite Imagem. Tá? Então são dois componentes que nós utilizamos, são componentes novos. E também utilizamos o temporizador, que é bastante interessante, que é um componente, né, que permite executar uma tarefa de tempos em tempos. Então você automatiza a execução de uma determinada tarefa. Então no caso aí da topeira, ele está movendo de local a agora 0,8 segundos. Nós tínhamos colocado a cada 1 segundo, agora está com 0,8 segundos. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.